Olá, meu amigo do canal do On The Clock, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tenha curtido mais um final de semana de jogos e foi uma bela rodada da NFL, né? Eu particularmente gostei bastante das partidas, no geral, achei com um bom nível técnico e então espero que você também tenha aproveitado. Antes de mais nada, eu queria agradecer as felicitações pelo meu aniversário que eu recebi nas redes sociais. Muito obrigado. São 37 anos muito bem vividos e tentando cada dia ser melhor que o outro, e tem muito a evoluir ainda como ser humano, mas a gente segue nessa toada e fico feliz com o carinho de tanta gente. Muito obrigado de coração a todos vocês. Antes de falar da rodada, o recadinho: ontheclock.com.br/assinantes para você se tornar assinante desse site maravilhoso. Na sexta-feira, por exemplo, teve um texto só para assinantes sobre o Zach Wilson, o prospecto de BYU, que jogou inclusive na sexta-noite, teve uma grande partida, que é um candidato a ser quarterback de primeira rodada, e por aí vai. Tem muita coisa exclusiva só para assinante, ontheclock.com.br/assinantes, tem plano para todos os gostos. E para todos os bolsos, então não deixe de passar lá e assinar. O conteúdo está lá, tá? O conteúdo principal está lá. E agora a gente já está começando a falar muito de draft, falar muito de prospectos, porque já tem muito time pensando no ano que vem, na temporada que vem. Mas vamos aos jogos, vamos começar com o Thursday Night Football. A boa vitória do Green Bay Packers sobre o San Francisco 49ers. O Green Bay Packers controlou o jogo, a conexão Aaron Rodgers da Davante Adams está cada vez mais afiada, é uma coisa assim que está bem natural para eles. Os 49ers esfarelados, né? Essa é a verdade, sem o ataque titular, sem um monte de jogador na defesa também. A gente viu o Deebo Samuel fora, o Brandon Ayuk fora, o Jimmy Garoppolo fora, o George Kittle fora. Então era muita gente fora para fazer esse ataque render. O Trent Williams fora, né? Muita gente fora para fazer esse ataque render. O Green Bay tomou conta do jogo rapidamente. O Rodgers não deu chance para que São Francisco gostasse do jogo. Eu acho que até São Francisco em alguns momentos fez um jogo bem digno pela quantidade de sacks que teve. Mas é um ano que eu já até fiz um vídeo sobre isso falando. São Francisco dificilmente vai conseguir buscar alguma coisa, porque teve um ano trágico em questão de lesões, e aí não tem reposição que dê jeito, não tem planejamento que dê jeito, não tem Kyle Shanahan que dê jeito. É muito complicado, tá? Então, uma vitória tranquila para o Green Bay, que se recupera da derrota para Minnesota. A defesa ainda tem as suas preocupações, mas segue rumo aos playoffs, tá? Então vamos para os jogos de domingo. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Atlanta Falcons 34, Denver Broncos 27. Então foi um jogo muito equilibrado? Nem tanto, tá? Os Falcons conseguiram abrir uma boa vantagem no começo da partida. Os Falcons com 34 pontos. O Denver Broncos basicamente engrena no último período, quando o jogo já está num garbage time, quando está tendo que correr atrás, e claro, ainda tem uma chance de ter uma última posse para tentar empatar o jogo, mas numa situação bem complicada, sem timeouts, sem nada, e aí o Atlanta acaba vencendo. Atlanta é um time que tem bastante talento e que desde a saída do Dan Quinn tem melhorado sobre o comando do Harry Morris, tá? Não deve ser o técnico para o ano que vem, mas é um time que tem talento. Você olha um time que tem Matt Ryan, que tem Julio Jones, que tem Grady Jarrett, tá? Que tem o Ricardo Allen, que é um jogador interessante. É um time ok, cara. É um time que tem potencial, né? Enquanto isso foi desperdiçado com o Dan Quinn por muito tempo. Tem o Calvin Ridley, que não jogou ontem, né? E Denver continua com seus problemas ofensivos, né? O Drew Lock ontem foi o maior responsável? Não acho até que foi o Drew Lock. Acho que a linha ofensiva ontem não jogou bem. A própria defesa também não teve grandes momentos, mas Denver tem um problema ofensivo, uma esqualidez ofensiva que só vai ser que precisa ser resolvida, né? Se a questão é o quarterback ou não, para mim passa muito por ter um quarterback de maior calibre, um quarterback que tenha um teto maior. Até lá eu acho que Denver vai sofrer.
Mas eu acho que Denver vai até o fim da temporada aí contra o Locke, dando chance de ver se ele é o quarterback da franquia ou não. Para mim, ele não tem teto para isso. Mas acho que o John Elway vai acreditar nisso. Também a situação nem sempre é favorável para você ir atrás de outro quarterback, né? Na free agency não existem tantos nomes e o que tem é caro. No draft, às vezes você não está numa posição confortável para pegar um quarterback, então tem tudo isso a ser avaliado. Buffalo Bills 44, Seattle Seahawks 34. Olha que tiroteio, parecia jogo da Big 12 ontem. E Josh Allen is back. Josh Allen, das 4 primeiras semanas que se falava como candidato ao prêmio de MVP, voltou ontem. O time conseguiu abrir uma vantagem interessante no começo da partida. O Allen colocando passes em todos os níveis do campo, conseguindo achar bem seus recebedores, tomando boas decisões, evitando colocar seu ataque em risco. Foi muito bem, conseguiu abrir essa vantagem, e essa vantagem fez com que Seattle jogasse o tempo todo no limite, né? Porque precisou arriscar muito. E aí o Russell Wilson cometeu vários turnovers, foram duas interceptações, mais fumbles, então dificultou a vida de Seattle, que correu atrás do placar o tempo todo. A defesa de Seattle muito mal contra o jogo aéreo, o Stefon Diggs, o John Brown, todo mundo aparecendo, tá? A pressão melhorou e mesmo assim a secundária não conseguiu fazer nada. Então, Seattle é aquilo que a gente já vem falando. Um dia não tão bom do Russell Wilson custa caro, porque a defesa não tem solidez nenhuma, né? A gente viu isso ontem. Quando eu critiquei a contratação do Jamal Adams no começo da temporada, não era porque o Adams não é bom jogador, pelo contrário, ele é excelente. Mas eu dizia, não é isso que vai mudar esse patamar defensivo. Primeiro, precisa mudar o coordenador defensivo, né? O Ken Norton Jr. não tem a mínima condição. Segundo, quanto um safety impacta nessa secundária? Porque ontem a pressão apareceu. E aí? Né? Você deu um caminhão de big plays. Então, não tem. Fazendo o Russell Wilson jogar sempre no limite, uma hora vai dar tilt, tá? E o Russell Wilson começa na segunda metade da temporada a diminuir um pouco o nível de performance também, que é uma coisa que já aconteceu outras vezes, quando ele era o sério candidato a MVP e perdeu. Então, Seattle tem graves problemas defensivos e eles passam muito pela secundária. Jamal Adams não conseguiu fazer que essa secundária dê um salto de qualidade tão grande ainda, né? Claro, ainda temos aí metade da temporada para corrigir e tal, mas eu acho bem difícil a situação. Buffalo voltou a jogar em bom nível, a defesa ainda tem problemas, o DK Metcalf com mais um grande jogo, né? Mas ontem conseguiu turnovers, fez o time estar muito bem no jogo. Esses 34 pontos são um pouco ilusórios, tá? O controle de Buffalo sobre o jogo foi bem grande. Buffalo, para mim, caminha fortemente para ganhar essa divisão. Eu sei que Miami vem numa crescente, mas Buffalo ontem voltou a jogar com um time que aspira a coisas grandes. Jogou um jogo contra um adversário forte de uma maneira muito grande. Isso é muito importante na caminhada aí pelos playoffs e para pensar em coisas maiores. Tennessee Titans 24, Chicago Bears 17. Tennessee com muitos problemas na proteção ao passe, o Ryan Tannehill sendo muito pressionado. Esse jogo foi um jogo que só engrenou no segundo tempo, né? A fórmula de Tennessee, play action e tal, ela funciona, mas a defesa de Chicago é muito boa. Mas o problema é que Chicago tem um ataque tão insonso quanto quanto uma sopa de chuchu. Essa é a verdade. É um ataque sem sal, um ataque que não sai do lugar. E o problema não é Mitchell Trubisky, não é Nick Foles, o problema é Matt Nagy, tá? As chamadas são preguiçosas, o jogo corrido é mal desenhado. Existem times com menos talento, tá? Menos disposição de talento, que performam melhor que o Chicago Bears, tá? E o problema é todo ofensivo. Existe uma clara divisão no Chicago Bears. De um lado, o ataque comandado por Matt Nagy, e a defesa é muito entregue na mão do Chuck Pagano. E a defesa produz. O ataque não produz. O Matt Nagy não tem feito um bom play call, não tem feito uma boa armação desse ataque. As chamadas são repetitivas. O
o jogo corrido é muito sem criatividade, é dive pelo meio e end around, sweepzinha com o Cordarrelle Patterson. Pô, cara, tá muito batido isso daí, entendeu? E então não tem Nick Foles que dê jeito. Quando o time tentou voltar pro jogo, já estava tarde, até pontuou no final, mas aí não teve outra posse para tentar voltar para a partida. Tennessee se recuperando, né, de 2 derrotas. É importante voltar à coluna dos vencedores, mas Tennessee também não fez um grande jogo. Nas últimas 3 semanas a equipe oscilando bastante. Vamos ver aí qual vai ser. É o que eu falo, em 16 semanas os times oscilam, tá? Tem alguns períodos que a fase não é tão boa. Acho que Tennessee está dentro desse período aí, vamos ver como é que sai agora. Tem o Thursday Night, né, contra os Colts. Vamos ver se volta a boa fase. Baltimore 24, Indianapolis 10. Que jogo ruim. Jogo ruim. Tá? Baltimore não teve um controle tão grande do jogo. No primeiro tempo o ataque não marcou nenhum ponto. Os 7 pontos vieram num fumble retornado pelo Chuck Clark. O ataque do Baltimore Ravens é extremamente previsível. No segundo tempo conseguiu encaixar um pouco melhor. O Lamar encontrou um pouco mais o ritmo como passador. Mas não é um ataque gostoso de assistir. Não é aquele ataque do ano passado que empolgava, que era eletrizante, que conseguia big plays e tal. Se tornou um ataque comum e às vezes até letárgico. O Greg Roman não tem muito plano B. Talvez essa vitória do Baltimore Ravens tenha vindo mais por falta de competência ofensiva do Indianapolis Colts. O Philip Rivers realmente vive o crepúsculo da carreira, é o finalzinho, é o último, as últimas 2, 3 gotinhas que estão no tanque estão ali, mas ele não tem mais muita bala na agulha não. Ontem ficou bem claro, o time depende muito de screen, depende muito de end around, desse tipo de coisa, e aí quando você pega uma defesa agressiva como a do Baltimore, mesmo desfalcada, você vai ter problemas, né? Você vai ter problemas, então Baltimore assim, tem um 6-2 na campanha, com 2 derrotas, uma para os Chiefs e uma para o Pittsburgh Steelers, mas é um 6-2 que não empolga. Se Baltimore jogar nesse nível nos playoffs, vai bater e voltar. E os Colts estão brigando por playoffs, mas também, se chegar lá e pegar um time mais ou menos arrumado, que tem uma defesa ok, sólida, vai bater e voltar. Precisam de muita melhora ofensiva essas duas equipes. Kansas City 33, Carolina Panthers 31, um jogo muito mais equilibrado do que eu esperava. Carolina a volta do Christian McCaffrey, mostrando, e é isso que eu falo quando eu falei sobre o Matt Nagy, né? Mostrando o dedo do treinador. O Matt Rhule realmente tem se tornado um bom treinador no seu primeiro ano na NFL. O time consegue jogar, o time conseguiu explorar os problemas da defesa dos Chiefs, e os Chiefs têm problemas defensivos, a gente sabe disso, especialmente no corpo de linebackers, né? Então o Ted Bridgewater com um bom jogo, o time soltando a bola rápido, o Curtis Samuel e o Robbie Anderson são 2 jogadores muito interessantes, tá? O Curtis Samuel com uma bela partida ontem, e durante boa parte do tempo esse jogo teve bem aberto, né? Assim, com o Carolina até liderando. Aí o Mahomes deu aquela ligada no turbo no segundo tempo. Mais uma coisa, eu acho que Kansas City tem começado os jogos muito devagar. Precisa começar a ligar o turbo antes. Só que a última posse ainda foi do Carolina Panthers para virar o jogo. Não conseguiu chegar numa marca de force down boa. E aí o Joe Sly teve que tentar, chutou de longe, a bola foi fora, mas nenhum demérito para o kicker, tá? A defesa de Carolina precisa de mais talento, especialmente no corpo de cornerbacks, os linebackers, mas é um time que tem um futuro promissor. É diferente de outros times que a gente vê aí na NFL que tem uma campanha similar, mas que você não consegue enxergar nada de bom. Alguns até melhor, como é o caso do Chicago Bears, né? Que sob esse comando a gente nota que não vai ter uma grande evolução. Mas Kansas City é aquilo, Mahomes entrando fortemente na briga pelo MVP. Acho que hoje ele e o Aaron Rodgers são os 2 maiores candidatos, junto com o Russell Wilson, né? Os 3 aí, forte. Mas eu tô achando que o Mahomes já tá dando um passinho na frente aqui, tá? Junto com o Rodgers, que o Wilson vem de 2 performances aí, teve 2 performances nas últimas semanas contra a Arizona, e dessa semana
mais complicadas. Mas estão os três para mim na briga, com o Tom Brady um passinho atrás agora, mas a gente fala sobre o Brady daqui a pouco. Minnesota 34, Detroit 20. Minnesota enfiando o goela abaixo a fórmula do jogo corrido. Dalvin Cook jogando demais, para mim sendo o melhor running back da NFL em 2020. Só que essa é uma fórmula para mim que não é sustentável. Quando você pegar um time que consiga parar o jogo corrido, você vai ter que entregar a bola na mão do Kirk Cousins e aí você vai ter problemas. A defesa melhorou. Detroit, uma bomba completa. O Matt Patricia tem que ser demitido urgentemente. O time ontem conseguiu tomar um touchdown longo com o Minnesota com um jogador a menos em campo. Então, o Matt Patricia tem 30% de vitórias em 2 anos e meio. É mais um time que também não aspira a nada, que não se desenvolve. Quando consegue adicionar talento, não flui, não sai do lugar. Então o Detroit está num limbo muito grande aí. E Minnesota melhorou nas 2 últimas semanas, venceu o Green Bay, agora venceu o Detroit. Mas também são 3 vitórias só em 9 semanas. Não é um time que vai aspirar muita coisa nessa temporada. 4 vitórias agora, né? Talvez dê para pensar numa vaguinha de wild card. Talvez. Mas... quando precisar colocar a bola na mão do Kirk Cousins, como vai ser? O dia que alguém parar esse jogo corrido do Dalvin Cook, alguém conseguir colocar o Dalvin Cook aí dentro de 2,5 jardas por carregada, o Kirk Cousins vai ter bala na agulha? No começo da temporada não teve. Será que agora vai ter? Então esse é o meu questionamento quanto a Minnesota sempre. Tá? Quanto esse time vai conseguir render a hora que esse jogo corrido não encaixar? Você precisa de equilíbrio no NFL. Isso eu acho que Minnesota não tem nesse momento. New York Giants 23, Washington Football Team 20. A clássica vitória de Daniel Jones. Ele vence sempre contra o Washington e só contra o Washington. O Alex Smith entrou nesse jogo no lugar do Kyle Allen. Um jogo de 2 times que qualidade técnica muito abaixo. Eu vejo assim, os Giants até melhoraram para mim nas 2 últimas semanas, fizeram um jogo duro contra Tampa e agora fazendo uma vitória contra o Washington. O Washington tem problemas ofensivos de monte, falta talento. O Terry McLaurin é um oásis naquele ataque, ele é muito talentoso, para mim um dos wide receiver top 10 da liga. A gente não fala tanto porque não é um cara muito acionado, não tem tanta projeção, assim, tanta... A verdade, a narrativa de Washington é ruim para ele. Washington tem uma boa linha defensiva, mas não conseguiu vencer o jogo contra o Daniel Jones. Então isso prova quão falta talento no time, especialmente no ataque. E os Giants também não são nenhuma Brastemp, um jogo bem chatinho de ver. Tá? Um jogo bem cercado de erros. Teve um fumble que foi uma cena dos trapalhões. A bola voou para um lado para o outro, passou na mão de um, passou na mão de outro e acabou sendo recuperada só no final lá. Mas é uma ceninha de trapalhões, como o tackle do Philip Rivers, que eu esqueci de falar. A tentativa de tackle dele no fumble retornado, que parecia ele caído no chão, estatelado, assim, foi uma cena bizarra. Houston 27, Jacksonville 25. Jacksonville com Jake Luton de quarterback. Isso só prova quão essa defesa de Houston é ruim, quão isso deixa o time totalmente sem chance de playoffs. Jacksonville fez o seu feijãozinho com arroz com um quarterback que nunca tinha entrado em campo na NFL e ainda teve quase a chance de empatar o jogo, não conseguiu converter o 2 points. Então, assim, um jogo fraco tecnicamente, uma ou outra boa jogada de um jogador como DJ Chark, o Deshaun Watson faz as suas jogadas e tal, mas 2 times que não aspiram nada na tabela. Houston precisa pensar nessa defesa com urgência, em especial essa secundária. O time tem muitos problemas tacleando. E Jacksonville é aquilo que a gente esperava dessa temporada, um time para brigar para o top 5 no draft e para se reforçar. Mandar o Doug Marrone embora é um bom começo ao final da temporada, contratar um novo treinador e aí sim continuar sua reconstrução, porque tem muitos jovens no time, Tem 2 últimos drafts são a base do elenco. Então eu acho que Jacksonville está dentro do que se esperava. Agora a Houston realmente tem muita coisa a melhorar. Las Vegas Raiders 31, Los Angeles Chargers 26. Novamente os Chargers pifando no momento H.
O Justin Herbert lançou a bola para Mike Williams e os juízes deram um passe incompleto depois da revisão, que ia virar o jogo com o cronômetro zerado. E aí duas críticas. Primeiro, você chama duas vezes dentro das suas jogadas de goal line, duas fades. Pô, isso aqui não tem nenhuma jogada mais criativa, cara. Será que você não pode envolver o Keenan Allen? É isso que eu falo do play call do Los Angeles Chargers, né? É muito ruim chamar duas fades seguidas. Cara, envolve seus recebedores, envolve seu running back, coloca seu quarterback numa situação em que ele possa tanto passar a bola quanto enxergar um espaço defensivo e correr. Faltam pouquíssimas jardas para você ganhar o jogo. Aproveita que você tem um quarterback que está jogando muito bem como Justin Herbert e faça ele ser parte dessa decisão. Não diga para ele, lance essa bola no alto para o Mike Williams. Duas tentativas, dois passes incompletos. E a segunda crítica a gente não sabe mais o que é passe completo e incompleto na NFL, o que é posse e o que não é. Faz um bom tempo já. Teve uma interceptação do Marcus Peters no jogo de Baltimore, que para mim era passe incompleto. Ele pega a bola, cai, ela escapa, deram interceptação. E a do Mike Williams falaram que ela sambou muito e tal. Então assim, não estou nem dizendo que foi nem que não foi. O que eu estou dizendo é que falta critério. Tá? Não está claro mais o que é catch e o que não é na NFL. Então volta e meia a gente vai ver essas situações. Mas o jogo em si, um jogo de grande equilíbrio, a defesa dos dois lados falhando bastante. Eu acho que a defesa dos Chargers tem muito talento para jogar no nível que está jogando, e isso passa muito pela mão do Gus Bradley, que não tem feito um bom trabalho. Já falei, essa fórmula da Cover 3 está batida. Do outro lado, o Derek Carr, que agora acha que é um Patrick Mahomes, que é lançar em profundidade toda hora. É um joguinho muito consistente esse dos Raiders, mas a defesa também tem os seus problemas, também cede jogadas em profundidade. Então, assim, os Raiders precisam corrigir isso, precisam melhorar sua pressão ao quarterback para ter mais chances na pós-temporada se chegarem por lá. Eu gosto do time dos Raiders, eu acho bem armado, mas eu acho que está demorando a ajustar esses problemas que tem na defesa. Pittsburgh Steelers 24, Dallas 19, um jogo com muito mais equilíbrio do que eu esperava, um jogo que Dallas teve 19-9 no comecinho do último período, acho que no final do terceiro quarto, comecinho do último período, com o Garrett Gilbert como quarterback, e é a prova que na NFL só peru morre na véspera. Pittsburgh teve que correr atrás desse placar, virou esse jogo no finalzinho, ainda teve posse no final para os Cowboys. Os Cowboys ainda tentaram jogar a bola na endzone, o Minkah Fitzpatrick de novo na última jogada cortando o que poderia ser o touchdown da vitória. O CeeDee Lamb joga muito, mas Pittsburgh mais uma vez segue invicto, mas mais uma vez toma um sufoco de um time que não deveria tomar. Tomou um sufoco de Filadélfia e agora toma um sufoco de Dallas, um time que estava muito quebrado. Esse ataque de Pittsburgh ele não é explosivo, ele é um ataque que consegue anotar os seus pontos e tal, mas não é explosivo. Então é um risco muito grande para o time ficar tão atrás do placar. Ontem porque faltou volume ofensivo para esse Dallas Cowboys. Faltou um time que tivesse capacidade de fazer os seus 30 pontos. Acho que se Dallas tivesse conseguido fazer 30 pontos ontem, Pittsburgh não tinha bala para virar. Tá? James Conner não jogando bem, o jogo corrido não foi um fator. O Big Ben agora já começa a me preocupar um pouquinho. Daquele Big Ben que eu dizia que estava sendo consistente e conservador, eu já estou achando que às vezes ele está encurtando o braço demais. Precisa explorar um pouquinho melhor esses recebedores. Esse ataque precisa ser um pouquinho mais vertical. Eu acho que Pittsburgh precisa dar esse passo aí. Mas são 8 vitórias. E Dallas é um time que, como a gente já falou, não tem nada a brigar, mas melhorou. Melhorou tanto defensivamente quanto ofensivamente. Acho que Garrett Gilbert deve continuar aí pelo restante da temporada, já que o Ben DiNucci não tem condições. A gente não sabe quando o Andy Dalton volta, mas também o Andy Dalton não é. Deixa o Gilbert aí, quem sabe se acha alguma coisa para o futuro. O Andy Dalton a gente já sabe o que é aquele cacho ali dá de banana. Miami 34, Arizona 31. Cara, que jogo bacana de assistir, que jogo bom entre Kyle Murray versus Tua Tagovailoa.
o jogo para mim mais divertido da semana. O Kyle Murray, aquele ataque do Arizona, muito armado para ele correr com a bola, ele é muito rápido, tá? A grosso modo, o Kyle Murray faz um pouco que o Lamar Jackson vinha fazendo na temporada passada, meio faz tudo. A defesa de Miami é uma boa defesa, mas tem muitos problemas para conter esse quarterback que se move bem com a bola. A gente já tinha visto isso contra o Ken Newton lá no começo da temporada. Então os scrambles do Murray funcionaram muito bem, as corridas desenhadas para o Murray funcionaram muito bem, mas ela apareceu nos momentos H. Conseguiu ainda também um fumble no começo da partida, que o Chuck Lawson retornou para touchdown. Do outro lado, um Tua Tagovailoa ainda cometendo erros de calor, é só o seu segundo jogo, especialmente contra a Blitz, mas mostrando frieza nos momentos decisivos, em conversões de terceira descida, conseguindo também algumas vezes aparecer com as pernas e deixando o seu time em boas condições. Então acho que o Tua fez um jogo muito promissor, tá? Para quem está só na sua segunda partida na NFL, conseguiu encaixar alguns passes interessantes para o Preston Williams, para o Mike Gesicki, lançou um touchdown no cantinho da endzone muito interessante e mostrou muito culhão. Essa classe de quarterbacks até agora, os 3 escolhidos dentro do top 6 têm se provado muito. Tua já no seu segundo jogo indo muito bem, o Justin Herbert muito bem e o Joe Burrow também tendo boas participações. Então tem valido bastante a pena. No final, uma quarta descida que a defesa conseguiu parar, deu a oportunidade de os Dolphins abrirem 3 pontos de vantagem. O Zane Gonzalez tentou o field goal para empatar o jogo, mas ele ficou curto e aí a vitória foi para Miami. Miami vem para mim forte agora na briga pelos playoffs e é aquilo que eu falo. O Tua dá muito mais condições desse time pensar em algo maior que o Ryan Fitzpatrick. Eu acho que o Fitzpatrick é um cara legal e tal, conseguiu conduzir essa primeira metade legal, mas se o time aspira a alguma coisa maior, precisa de um quarterback que tenha pelo menos um teto maior. E esse é o Tua Tagovailoa. Xavier Howard com uma bela partida contra o DeAndre Hopkins, achei algumas marcações exageradas. Do outro lado, o Kyle Murray com um bom jogo. O Byron Jones sofreu bastante na mão do Kyle Murray ontem. Ele encontrou o Christian Kirk, o Andy Isabella, né? Então, boa vitória do Miami Dolphins. Arizona, também não acho que é uma derrota que é o fim do mundo, tá? Foi um jogo muito equilibrado. Venceu quem no momento final teve um pouquinho mais de competência. Mas Arizona continua também na briga forte. E para fechar, tivemos o Sunday Night Football. O Sunday Night que tinha muita expectativa entre Tom Brady e Drew Brees. Acabou cedo. 31-0 no primeiro tempo para o Saints. Não deu nem para o começo. O pior plano de jogo defensivo e ofensivo dos últimos tempos do Tampa Bay. A defesa totalmente soft, dando espaço para o Drew Brees passar a bola curto, era tudo o que ele queria, né? O jogo corrido de New Orleans encaixou, isso foi também muito importante. O Taysom Hill aparecendo bem, quando a gente critica, mas ontem ele apareceu bem, né? Não vale o dinheiro que pagam para ele, não vale, mas ontem ele foi bem, foi importante, correndo com a bola, lançando, faz tudo o que ele é. Do outro lado, o Tampa Bay nada deu certo ontem, o Tom Brady muito pressionado no começo, e aí a confiança foi se quebrando, lançou 3 interceptações, o time não conseguiu encontrar o ritmo de maneira nenhuma, tá? O Brady realmente tendo um jogo muito ruim ontem, né? A defesa toda, o Devin White sendo explorado nos passes, e aí mérito também muito de New Orleans, do Sean Payton, e também o Sean Payton, quando viu que a coisa estava boa para ele, foi lá e rodou a faca, né? Rodou a faca, não deixou Tampa Bay ter nenhuma chance de reação. Uma partida muito boa do Marshon Lattimore também, na defesa. Então é aquela vitória muito importante, porque os dois times agora têm um calendário muito similar. E a vantagem dentro da divisão, se a terminar no empate, é do New Orleans Saints, que venceu as 2 partidas entre eles. Então uma noite para Tampa Bay esquecer. Tem que entender que noites ruins acontecem, só que o time também não jogou bem contra os Giants, então tem que ficar atento a isso e tem que dar uma virada na chave rápido. New Orleans ontem com a volta do Sanders, com a volta do Michael Thomas, provando ser um time muito mais forte, um time mais forte do que a gente tinha visto nas rodadas anteriores,
é um time que volta a aspirar coisas maiores. O Drew Brees muito confiante ontem, até esticando um pouco o braço, soltando um pouco mais o braço. E então é a prova que os Saints estão fortes na briga, em especial se essa defesa conseguir jogar no nível que jogou ontem. A secundária, que vinha tendo problemas, corrigiu muito. Quanto a Tampa, tem que esquecer a noite de ontem, esquecer no sentido de resultado, mas corrigir os problemas porque foram bem graves e deixou bastante coisa exposta. Então esse foi o resumo da rodada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos seguir nas outras redes sociais, OnTheClockBR, no Twitter e no Instagram. Também estamos no Telegram, t.m OnTheClock, totalmente gratuito, lá as notícias pingam primeiro. E não esqueçam de seguir o nosso editor de vídeo, nosso querido João, tá? O Mago. Os contatos estão na descrição desse vídeo. No mais é isso, valeu e tchau!